Novamente perguntar ao pastor se eu posso usar a tribuna santa, porque essa tribuna só deve ser usada pelo pastor da igreja. Ela pode ser usada para outra pessoa, pode usá-la, porém com a permissão do pastor. Por isso eu fiz essa pergunta. Então eu estou autorizado a falar deste lugar um pouco, me dá mais um pouco de segurança. Eu quero saudar aos irmãos com essa adoção do Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que posso dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Um teólogo, poeta, também escreveu uma poesia que diz assim: que te darei, meu mestre, meu rei e meu senhor? Tenho tão pouco para te ofertar, mas é com muito grande amor. Cristo, Senhor bendito, tudo fizeste por mim. Tu desceste lá do céu, dando pecado fim. Que te darei, meu mestre, por teu imenso amor? Meu coração e todo o meu ser te entregarei, Senhor. Que te darei, meu mestre, meu grande Salvador? Com gratidão e devoção me renderei ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos o texto desta manhã, que nós vamos falar sobre ele, Romanos, no capítulo 8. Eu tenho um pouco de receio e até medo de ler esse texto, porque é tão forte. E o título da mensagem de hoje é Compromisso de Alto Nível. Compromisso de alto nível. A partir do verso 31, capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31. Diz assim o texto da palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero convidar aqui o irmão Venilton. Por favor, você pode vir aqui à frente? O irmão vai orar, intercedendo por esse momento. Pai Supremo e Deus amado, com perdão de nossos pecados, estamos diante de Ti, rendidos ao Senhor, por compreensão, por Teu profundo amor, que o Senhor deu prova para conosco, para que possamos assim entender o valor do Senhor no interior de cada um de nós, da Tua igreja, na liderança do Teu servo pastor,
E agora, ó Deus, quando estamos diante do trono da graça do Senhor, quando aqui está o teu servo, brioso, dedicado, permita humildemente que o teu servo venha a ser usado pelo teu Espírito para falar à tua igreja, para alertar a tua igreja das coisas que está por vir. Usa-o poderosamente na tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Abre os ouvidos e o entendimento àqueles que estão aqui para ouvir, aqueles que adentrar, e a tua igreja para marchar firme e triunfante. E do lado de fora cumprir o ídolo de Jesus, para semear, para evangelizar, para alcançar aqueles que estão perdidos, sem Cristo e sem salvação. Fica conosco, preside pelo teu Espírito aquilo que está ante a tua igreja e que o teu servo no teu coração vai expressar. Fica conosco, no nome de Jesus nós esperamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Podeis assentar, irmão. Amados, quando leio esse texto que o próprio apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, e dando essa ideia de que nenhuma dessas coisas, e a maioria delas me apavora, principalmente a altura, principalmente outros problemas particulares, como a enfermidade, tantas coisas que estão relacionadas aqui nesse texto, que facilmente tiraria qualquer pessoa do convívio ou da esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque realmente é muito forte. O texto diz de Paulo, quando escreveu esse texto, fazendo um compromisso de alta fidelidade, de alto nível, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, será que a morte de uma pessoa tão querida nossa não nos tiraria o foco da pessoa do Senhor Jesus? Eu me lembro de um irmão, que até muito consagrado, o dia que a esposa dele faleceu, ele não aceitou naquele momento. E ele disse: Senhor Deus, tu falhaste comigo. É perigoso. Então essas coisas nos tiram, muitas vezes, o foco da pessoa do Senhor Jesus, porque são fortes demais para o ser humano. O ser humano há de sempre protestar contra estes momentos. Eu estou certo que nem a morte e nem a vida também, e nem os anjos, e nem os principados, e nem a potestade, nem o presente, e nem o porvir, e nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, nada dessas coisas pode nos separar. Quantas vezes nós sentimos alguma coisa na casa de Deus, e isso já aconteceu várias vezes comigo, a gente entristece, a gente tem vontade de fazer alguma coisa que não é do crente fazer, e muitas vezes fraquejamos. Precisamos então buscar a presença de Deus, buscar realmente estar com o Senhor para ficar forte no dia da adversidade. Nós temos aqui algumas personagens da Bíblia que eu vou citar, que fizeram um compromisso com Deus de alto nível. De alto nível. Abacuque, quem que não conhece esse texto de Abacuque, capítulo 3, verso 17? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Me faz lembrar do servo do Senhor Jó, quando perdeu todos os seus bens, quando perdeu todos os seus filhos, e até mesmo seus amigos, ele ainda assim diria, quando a mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele disse, tu falas como uma louca, tu dizes como uma louca. E o profeta Abacuque disse, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação.
Isso é um compromisso de alto nível. Isso é um compromisso de alta fidelidade. Um dia, ligando a TV, num dos canais fechados, vi um programa daquela mulher, Olga Bongiovanni, e ela, sempre no início do seu programa, ela passava uma história interessante. E nesse dia, então, eu vi a história que ela contou, de um muçulmano que converteu ao cristianismo, de um muçulmano que aceitou o Senhor Jesus na sua vida. E ele então foi questionado pelas autoridades daquele país, dizendo: você sabe que vai morrer se você não recuar, se você não voltar atrás. E ele disse: eu não vou voltar atrás. Eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus, e ele fez um compromisso com Jesus de alto nível de fidelidade. E aquelas autoridades então levaram ele ao julgamento e disse: você não sabe que nós poderemos te matar? Nós podemos te matar. E você não vai negar essa nova crença sua? Ele disse: não vou. E vocês não poderão fazer nada comigo se o Senhor Jesus não permitir. Se Deus não permitir. Ele falou isso como Jesus também falou quando foi preso. Vocês não vão fazer nada, vocês não poderão fazer nada comigo se não houver permissão do Pai. Então ele disse: então vamos ver se esse Deus seu resolve, né, o seu problema. Nós vamos fazer um sorteio aqui. E mediante este sorteio você vai então sair livre, ou então você vai ser morto. Vamos ver se o seu Deus pode te livrar. Então colocaram lá 2 papelzinhos, né? E maliciosamente eles colocaram condenado em todos os 2 papéis. Qualquer um que ele tirasse, ele estaria condenado. E eles então deram a ele uma segunda chance e disse assim: você não quer voltar atrás? Ele falou: não, o meu Deus há de resolver a minha questão. E eles então mandaram ele tirar um dos papelzinhos, que seria a sua sentença. E ele tirou aquele papel. Isso é a história nesse programa que eu vi. E ele então embolou aquele papel um pouco mais e jogou na boca e engoliu. Ele falou: mas você engoliu o papel da sua sentença? Falou: a minha sentença é contrária, que está em sua mão. E ele não foi condenado, né? Porque eles não tiveram prova. Ele engoliu o papel que estava escrito condenado. Quando eles abriram o papel que estava com ele, estava condenado. Então logo ele estava absolvido. Ele estava então livre da morte. Então Deus não pode, o homem não pode fazer nada conosco se não houver a permissão de Deus. Deus está no controle e nós precisamos confiar nessa situação. Uma outra pessoa que fez um convite ou um compromisso de alta fidelidade foi lá em Josué 24:15, o próprio Josué dizendo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, aí tem um porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, naquele momento, trouxe à memória daquele povo a história desde o Egito, contou todas as circunstâncias que o povo de Israel passou na caminhada no deserto, naqueles 40 anos, o capítulo todo falando desse assunto. E agora que eles estão na terra prometida, que eles estão pisando na terra prometida, possuindo a terra prometida, aí havia muitas crenças, muitos deuses entre o povo de Israel. Então Josué falou: o Deus que tirou vocês, que nos tirou, que eu também saí de lá, do Egito, com mão forte, ele nos tirou e trouxe até aqui. Vocês vão ter que escolher hoje, se vocês vão servir a esse que nos tirou do Egito e trouxe até aqui, ou se os deuses dos vossos pais. Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que decisão forte, que decisão de alto nível, quando o povo também foi levado a dizer: não, nós vamos servir a esse Deus que nos tirou, que tirou o povo do Egito. Então foi um compromisso que Josué fez, de que não somente ele, mas a casa dele. Naquele tempo o homem era
o provedor, era a autoridade máxima da casa, e quando ele dizia alguma coisa, era lei. Não é como hoje, que não tem mais a palavra do homem de grande valia, muitas vezes, nos lares. Mas ele disse, não somente eu, mas os meus filhos, minha esposa, todo mundo vai servir ao Deus que nos tirou de lá. E vocês façam a escolha de vocês. Ah, meus irmãos, é compromisso de alto nível. É compromisso de alto nível. Também nós temos uma outra ilustração que nos diz a respeito de crentes de alto nível. E outro dia eu estava assistindo o culto da Igreja Batista do Progresso, da qual fui membro por alguns anos, e a gente nos reporta muitas vezes lá atrás para ver como está a igreja, como andam as coisas. E a igreja está, uma igreja mais ou menos com 600 membros, e o pastor então pregou naquele dia, dizendo, nós precisamos de crentes mais consagrados, nós precisamos de crentes que realmente tenha coragem de testemunhar de Jesus e tenha coragem de viver uma vida de fidelidade com Deus. E eu vou fazer um convite agora, não para que ninguém aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não. Esse convite não é agora. Mas eu vou fazer um convite para os irmãos que queiram viver uma vida integral, crente total, responsabilidade total com Deus. E ele então fez aquele apelo. Eu vou dizer um termo aqui bastante vulgar, ele dizendo lá no sermão, dizendo, você vai dizer hoje, de hoje em diante, eu não serei mais crente meia boca, eu vou ser crente total, eu vou ser crente total. E para surpresa minha, e deve ter sido dele também, quando ele fez a convocação, naquela igreja tão grande, apenas 4 pessoas foram à frente. E eu fiquei pensando, entre tantas pessoas, só 4 pessoas querem viver um evangelho total. Só 4 pessoas querem viver um evangelho verdadeiro, ou então se propor a viver, porque é realmente difícil, mas pelo menos se propor a viver um evangelho verdadeiro. E eu fiquei realmente triste, porque muitos crentes, nos dias de hoje, como diria aquele ditado, né, querem ser crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Assisti um vídeo há pouco de uma comemoração de crentes em que a balada se soltou. Nós não fazemos mais culto de aniversário, nós fazemos festas e muitas vezes até baile. Nós não pregamos a palavra de Deus num momento como esse, quando tem muitas pessoas descrentes que a gente convida e vai mesmo, mas não estamos tendo mais esse culto de gratidão a Deus com a pregação da palavra de Deus. Nós temos aqui em Atos 4:20, Pedro e João perante o Sinédrio. E foi uma outra situação também vivida pelos apóstolos, que menciona um compromisso de alta fidelidade. Eles foram à igreja de Formosa e tinham um paralítico na porta da igreja pedindo esmola. E eles oraram para o paralítico e disseram, né, todos nós conhecemos a história, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda em nome do Senhor. E eles fizeram essa proeza no nome do Senhor Jesus. E quando eles dali saíram, foram apanhados pelas autoridades, e as autoridades então perguntaram, com que poder vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Levaram eles ao Sinédrio e fizeram eles confessar em nome de quem ele estava fazendo aquilo. Ele disse, em nome do Senhor Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês levaram à cruz, aqueles que vocês mataram, nós, então, estamos diante de vocês, diante de um grande feito no nome do Senhor Jesus. Pedro, então, ele dá um testemunho brilhante de que, quando antes da sua conversão ele havia negado o Senhor Jesus, ele agora, diante das autoridades,
ele tem autoridade de dizer: é no nome daquele que vocês mataram, é no nome daquele que vocês crucificaram, é que nós estamos fazendo isso. E eles então falaram assim: então, tudo bem, o homem já está curado, vocês já fizeram o trabalho que vocês tinham que fazer, mas não falem mais no nome desse homem, não ensinem mais no nome desse homem. Aí os apóstolos Pedro e João disseram: não, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Será que nós já sentimos isso no nosso coração? Você deixar de falar do que você tem visto e ouvido da parte de Deus na sua vida? Nós não podemos deixar, nós não podemos nos calar diante de situação como essa e diante de um mundo tão perdido como está o nosso mundo. Eu fico pensando como que o Deus desse mundo domina e domina grandemente as pessoas, né? Eu saí da igreja aqui na quarta-feira e fui assistir o jogo do Flamengo com o Corinthians. Os irmãos viram que tanto de gente que estava naquela igreja lá, e pagaram para entrar. E saíram de lá mais de meia-noite, talvez passaram até a noite na rua, porque ama aquele time, ama aquele clube. Qual é o nosso amor por Jesus? Será que não excede isso? Ah, que nada. Aí é quando der. Nós amamos Jesus, mas não amamos de verdade. Nós falamos: nós te amamos, Senhor, mas amamos realmente com um alto compromisso de fidelidade? Seria capaz de abdicar todas as coisas por causa do Senhor Jesus? Lá o pessoal é do mundo mesmo, está certo. Até outro dia eu vi um pregador falando: por que a igreja não canta bonito? Tem time aí que está na 3ª divisão e a torcida deles canta o tempo todo lá. Tem que chamar esse povo para ensinar nós a cantar na tristeza, na amargura, na desgraça que eles vivem lá, que eles falam que é série B, série C, série não sei o quê. E eles então estão cantando. Mas nós, como crentes, recebemos de Deus as grandes benesses do Senhor, e muitas vezes nós não cantamos, nós não louvamos a Deus, nós não fazemos um compromisso de alta fidelidade. Isso aí aconteceu no capítulo 4, verso 20. Logo no capítulo 5, verso 29, os apóstolos estavam reunidos outra vez. Estavam reunidos em um outro lugar e as pessoas foram lá e contaram para as autoridades: ó, aqueles que vocês admoestaram aí para não falar mais no nome do Senhor Jesus, estão lá na praça, lá pregando. Então eles mandaram buscar novamente, e eles foram até o Sinédrio, lá novamente para prestar depoimento. E aqueles autoridades disseram: nós não vos admoestamos expressamente que não ensinasse mais nesse nome? Porém Pedro e os demais apóstolos responderam: importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles estavam nesse momento presos, porque quando eles foram denunciados, eles estavam reunidos, e já era noite, então eles levaram eles para a prisão, para no outro dia serem interrogados. Só que as cadeias à noite se abriram, né? Foi um anjo do Senhor, foi lá e abriu as portas, e eles saíram. E foram lá para a casa onde os outros apóstolos estavam orando e pedindo a libertação deles. E aí eles foram denunciados: ele está lá na casa de fulano de tal, lá reunido. Chamaram lá, falaram: nós falamos com vocês que não ensinasse mais nesse nome. E ele disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu, então, importa obedecer a Deus e não aos homens. Ah, meus irmãos, eu fico pensando na minha medíocre vida cristã, vivendo de maneira que realmente é muito fraca diante de Deus, e eu peço a misericórdia de Deus para que nos ajude a viver uma vida total do Evangelho, a vida total do Evangelho. Certa vez, lá em Córrego Fundo, meu querido avô, que eu cheguei a conhecer, meu avô Fernando, um homem que antes da sua conversão era muito violento, e mesmo com os filhos, com a família, com as pessoas de fora, ele era realmente um homem violento. Mas ele se converteu ao Evangelho. Muitos aqui conhecem a igreja lá no Córrego Fundo, né? O irmão Eli, outros mais conhecem a igreja, o irmão Heitor.
Ele foi membro fundador daquela igreja em 1914, quando o missionário passou por ali pregando e algumas pessoas se converteram, e eles então resolveram construir aquela igreja que está lá para a glória de Deus. Se os irmãos quiserem ir lá no dia do aniversário da igreja, os irmãos vão se pasmarem de ver a quantidade de pessoas que ali vão. A última vez que eu fui tinha 2.000 pessoas, lá na roça. É um lugar que não tem nenhum comércio nem nada. Tanto é que depois do culto, às 3 horas tem um culto, às 5 horas tem outro. Eles já fazem seguido para a pessoa não ter que voltar. E eles dão um lanche para todo mundo para poder esperar a segunda reunião. Então, o meu avô era fundador desta igreja lá. E um dia, o meu avô chega, e ele chegava e sentava num dos primeiros bancos, porque ele estava surdo, não ouvia bem direito a mensagem. Então ele sentava cá na frente para ele poder ouvir a mensagem. E teve um dia que estava chovendo muito lá na roça, embarrelado, a sua botina, ele entrou para o templo afora e veio cá e sentou cá na frente. Ao irmão que foi moderar o culto lá, faltou sabedoria e disse: ô irmão, a irmã limpa o templo, eu não sei quem foi, mas aí sabia bem, mas a irmã limpa o templo com tanto esmero, e olha como é que está o corredor, cheio de barro. Vamos ter mais cuidado, vamos limpar os calçados lá fora e tal. Terminou o culto e o pessoal foi embora e alguns ficaram lá e comentaram o assunto. E um disse assim: se eu conheço o Fernando, ele é que não volta nunca mais. Se eu realmente, aquele homem foi o homem que eu conheci no passado, ele não volta aqui mais. E quando foi no próximo domingo, estava lá o vô Fernando, no último banco. Aí eu não veio para o primeiro, ele ficou no último. Aí eles reuniram, chamaram ele em reunião depois, explicaram para ele que foi um erro do irmão ter falado aquilo. Eu falei: não, eu vou lá para frente porque eu não escuto. Bem, lá atrás eu não vou escutar mesmo, mas eu estou na casa do Senhor. Isso é compromisso de alto nível. Isso é compromisso de alto nível. Nós precisamos fazer. E eu tenho certeza que se alguém fizesse isso aqui com alguém, ele poderia até nem deixar a igreja, mas ele é capaz de ficar muito chateado mesmo, né? E é preciso que nós tenhamos compromisso com Deus para poder vivenciar momentos como esse, momentos de adversidade. Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos lutado na nossa fraqueza, na nossa humildade, para poder viver o evangelho total, mas sabemos que não temos condições para isso. Mas temos sempre que procurar a melhorar a nossa condição espiritual para viver o evangelho total. Às vezes eu lá em casa eu falo com a Lia: me dá isso aí, assim. Ela falou: se fosse uma pessoa estranha, você não pedia dessa maneira. Faz favor, me dá, passa isso aí. Então a gente tem que ter cuidado, porque crente total é em todos os momentos, é em casa, na igreja, na rua, em qualquer outro lugar. Nós precisamos ser crente total, e não como aquele pastor falou, crente meia boca. Irmão Jurandir, faz favor. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor me deu e espero ter trazido aos irmãos uma palavra de incentivo em fazer essa advertência de vivermos um evangelho verdadeiro. Agradeço a Deus. Querido Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por essa rica mensagem que o nosso irmão Josué nos deu. Fica conosco, meu Pai, dê um dia de paz, de bênção e um culto na presença do Senhor. É a oração que nós queremos te fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém.